Apocalipse, a última esperança da humanidade. Vivemos tempos em que os sinais dos últimos dias se tornam cada vez mais evidentes. A humanidade, marcada por conflitos, pandemias e desordem social, está diante de uma realidade apocalíptica, onde o caos parece dominar. Jesus nos alerta sobre isso. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Mateus 24:6. As palavras de Cristo nos convidam a refletir sobre a fragilidade dos sistemas humanos e a necessidade de manter nossa fé em Deus, que tem o controle de toda a história. O Apocalipse não é apenas um livro de terror, mas um convite à vigilância e à preparação espiritual. A humanidade clama por paz, mas se esquece de que a verdadeira paz só vem através de Cristo. Esse é um tempo para o cristão se voltar para a palavra e viver de acordo com os princípios divinos, aguardando com esperança a vinda do Senhor, que trará a verdadeira justiça e paz. O mundo moderno, marcado pela busca incessante por prazer e riqueza, tem se afastado de valores eternos. A sociedade cultua o materialismo como a única fonte de felicidade, ignorando o vazio existencial que ele deixa. Em 1 João 2,15, somos advertidos: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. O Apocalipse, ao descrever a queda de Babilônia, simboliza a corrupção dos sistemas materiais que seduzem as nações. Apocalipse 18, 2, 3. O consumismo desenfreado gera uma falsa sensação de satisfação, mas não preenche o vazio profundo da alma. A verdadeira felicidade não vem do acúmulo de bens, mas de um relacionamento pessoal com Deus. Jesus, ao afirmar que onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Mateus 6:21, nos chama a refletir sobre nossas prioridades. O cristão é convidado a viver de maneira desapegada, sabendo que a verdadeira riqueza está na comunhão com o Pai e na busca por seu reino, e não nas coisas que perecem com o tempo. Em um mundo repleto de ideologias que promovem a autonomia humana, a verdade absoluta da palavra de Deus se torna um desafio. A sociedade moderna, ao buscar um sistema sem referências absolutas, acaba caindo em um poço de confusão. O Apocalipse descreve a ascensão de um poder que engana as nações, representado pela besta que recebe a autoridade do dragão. Apocalipse 13:2. Isso reflete a crescente tentação de afastar-se dos valores eternos em nome da liberdade e da autonomia. O Evangelho de Cristo, por outro lado, ensina que a liberdade verdadeira está em submeter-se a Ele, que é o caminho, a verdade e a vida. João 14:6. A sociedade contemporânea, ao relativizar a verdade, constrói um caminho que leva à perdição. O crente é chamado a resistir ao engano, firmando-se na palavra de Deus e vivendo de acordo com seus ensinamentos. Em um mundo que se esquece da verdade, o cristão é a luz que brilha na escuridão. A violência, em suas diversas formas, tornou-se um dos maiores desafios da sociedade atual. Jesus nos alertou sobre os tempos difíceis que precedem sua volta. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mateus 24:12. A crescente violência é reflexo de um coração humano corrompido que se distancia de Deus. O Apocalipse, ao descrever os cavaleiros do Apocalipse, mostra como o mal se espalha pela terra, trazendo morte, destruição e sofrimento. Apocalipse 6:4-8. A sociedade moderna tem se tornado cada vez mais indiferente ao sofrimento do outro, e a violência tem se tornado uma norma em muitos lugares. Contudo, o cristão é chamado a viver de maneira contrária ao espírito de vingança e ódio, buscando a paz de Cristo em seus corações. A verdadeira paz não é encontrada na ausência de conflito, mas na presença de Cristo em nossa vida. Como pacificadores, devemos ser exemplo de amor em meio à violência.
A apostasia da fé é um dos sinais mais alarmantes dos últimos dias. A palavra de Deus nos adverte, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Segundo Timóteo 4:3. O Apocalipse descreve igrejas que perderam o primeiro amor e sucumbiram à acomodação espiritual. Apocalipse 2:4. Nos últimos tempos, vemos muitos que abandonam a fé em busca de um cristianismo mais confortável, sem a cruz e sem a renúncia. A apostasia é uma consequência direta da busca por um evangelho que não exige transformação de vida. No entanto, Jesus nos chama a permanecer firmes, sendo fiéis até o fim, como vemos na promessa da coroa da vida para os que perseveram. Apocalipse 2:10. O cristão deve manter-se firme na verdade da palavra, resistindo à tentação de comprometer a fé em troca de conforto terreno, sabendo que a recompensa eterna aguarda aqueles que são fiéis até o fim. O avanço da tecnologia tem gerado um impacto profundo em todos os aspectos da vida humana. Embora a tecnologia possa ser uma bênção, trazendo facilidades e conexões, ela também traz desafios espirituais. O Apocalipse descreve um sistema que controla as economias e a vida das pessoas, onde ninguém pode comprar ou vender sem o sinal da besta. Apocalipse 13:17. Essa visão apocalíptica revela a possibilidade de um controle totalitário sobre as liberdades humanas. A tecnologia, se mal utilizada, pode ser uma ferramenta de manipulação e controle. O cristão, no entanto, deve ser vigilante, não colocando sua confiança nas invenções humanas, mas em Deus. A Bíblia nos ensina que uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Salmo 27. A verdadeira segurança não vem das máquinas, mas do Senhor, que é nossa rocha e fortaleza, sempre fiel para proteger o seu povo. A perseguição aos fiéis é uma realidade crescente em muitas partes do mundo. O Apocalipse descreve os mártires que clamam por justiça diante do trono de Deus. Apocalipse 6:10. O cristianismo, desde seus primórdios, tem sido alvo de opressão, e essa perseguição se intensifica à medida que o retorno de Cristo se aproxima. Jesus já havia advertido: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. João 15:18. No entanto, essa perseguição não deve desanimar os filhos de Deus, mas fortalecer sua fé. Em Apocalipse 2:10, Jesus promete a coroa da vida para aqueles que permanecem firmes até o fim, mesmo diante da tribulação. O cristão é chamado a ser fiel, mesmo que isso custe a própria vida, sabendo que, ao final, receberá uma recompensa eterna que nada pode destruir. Em meio à perseguição, a esperança do retorno de Cristo fortalece o crente. A esperança do arrebatamento é um farol de luz para os cristãos que aguardam com expectativa o retorno de Cristo. O Apocalipse descreve a vitória final de Cristo sobre as forças do mal e a restauração do seu reino. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses 4:16. O arrebatamento é a promessa de que os fiéis serão reunidos com Cristo, livrando-os das tribulações finais. Essa promessa traz consolo e força em tempos de aflição. O Apocalipse não é apenas um livro de juízos, mas de esperança, pois anuncia a vinda do Senhor para estabelecer seu reino eterno. Eis que venho sem demora. Apocalipse 22:12. O cristão, portanto, deve viver com vigilância e expectativa, sabendo que sua redenção se aproxima. A volta de Cristo é a última esperança da humanidade, onde a dor e a morte serão derrotadas para sempre. O juízo final é uma realidade que não pode ser ignorada. O Apocalipse descreve o grande trono branco, onde todos os mortos serão julgados segundo suas obras. Apocalipse 20:12.
Esse juízo não será feito com parcialidade. Cada um dará contas de sua vida diante de Deus. Importa que todos nós compareçamos ante o tribunal de Cristo. 2 Coríntios 5:10. O juízo final trará a separação entre os justos e os ímpios, recompensando os que viveram em obediência e condenando os que rejeitaram a verdade. A humanidade, muitas vezes, tenta minimizar o pecado e os juízos de Deus, mas a Bíblia é clara: Deus não se deixa escarnecer. O cristão deve viver com temor e tremor, sabendo que sua salvação depende da fé em Cristo e da obediência à sua palavra, aguardando com esperança o momento do juízo final. A vitória eterna do Cordeiro é a promessa que sustenta a fé do cristão. O Apocalipse culmina na vitória de Cristo sobre o mal, onde ele reina eternamente, trazendo a nova Jerusalém, onde Deus habitará com seu povo. Apocalipse 21:4. Em meio às dificuldades e tribulações, os cristãos podem encontrar consolo e força na certeza de que a vitória final é de Cristo. O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Apocalipse 11:15. Essa vitória não é apenas a derrota do mal, mas a glorificação do povo de Deus, que viverá eternamente na presença do Senhor. O cristão deve, portanto, manter os olhos fixos na promessa de um futuro glorioso, onde a dor, a morte e a tristeza não existirão mais. A última esperança da humanidade é a vinda do Senhor, que trará consigo uma paz eterna. Vivemos em tempos desafiadores, onde o caos e a incerteza parecem dominar o cenário mundial. No entanto, à medida que contemplamos as Escrituras Sagradas, somos lembrados de que, mesmo no meio das tribulações, existe uma esperança eterna que transcende as circunstâncias. O Apocalipse, longe de ser apenas um livro de juízos e destruição, é uma mensagem de alerta, mas também de consolo. Ele nos chama a permanecer firmes, confiantes de que, por mais escura que seja a noite, a luz de Cristo sempre prevalecerá. É um convite para que, diante das dificuldades, busquemos em Deus a nossa fortaleza e esperança, sabendo que a vitória final já foi conquistada por Ele na cruz. Em um mundo que se perde em busca de prazer temporário e de segurança nos bens materiais, a palavra nos desafia a alinhar nossa vida com os princípios eternos de Deus. Não somos chamados a viver conforme o padrão do mundo, mas a ser luz, a refletir a paz que vem do Senhor, que é a nossa rocha e refúgio seguro. O materialismo e a busca incessante por poder nunca poderão preencher o vazio da alma humana. Apenas o amor de Cristo pode fazê-lo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. O que precisamos, mais do que nunca, é de discernimento espiritual. As ideologias e filosofias humanas, muitas vezes, nos afastam da verdade divina. Mas é na palavra de Deus que encontramos a verdadeira sabedoria e direção. Enquanto o mundo clama por soluções rápidas e respostas imediatas, o cristão é chamado a esperar no Senhor, confiar em sua soberania e ser fiel até o fim. O Apocalipse nos lembra que, embora as dificuldades venham, aqueles que perseveram em Cristo serão recompensados com a vida eterna. À medida que o fim dos tempos se aproxima, é fundamental que mantenhamos nossos olhos fixos na promessa de um novo céu e uma nova terra, onde não haverá mais dor, tristeza ou morte. A verdadeira esperança não está no que vemos, mas no que Deus preparou para os seus. Que possamos viver em expectativa, aguardando o retorno de Cristo com alegria e fé inabaláveis. Com isso, confiamos em sua proteção e direção, e ao final de nossas orações, nos unimos no clamor de todos os tempos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de mal. Amém. Quero agradecer de coração por você ter assistido a este vídeo até o final. Sua presença aqui significa muito para nós e esperamos que o conteúdo tenha trazido reflexões valiosas e impactado positivamente a sua vida. Se você gostou do que viu, não se esqueça de deixar o seu like, pois isso nos ajuda a crescer e a continuar trazendo mais conteúdos como este. E se ainda não se inscreveu, aproveite para se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma atualização. Sua participação é fundamental para que possamos seguir compartilhando mais informações e inspirações. Muito obrigado pelo seu apoio e esperamos ver você nos próximos vídeos.